Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou dar-vos o meu guia de sobrevivência para as aulas online. Antes de começar, quero dizer que não vou pôr para aqui a falar de não tenham o telemóvel convosco ao pé das aulas, acordem às 6 da manhã, façam 2 workouts, comam um pequeno almoço como se fosse um hotel e vão para as aulas. Não é isso. Eu quero só dar-vos algumas dicas para que vocês se consigam manter organizados e para que este ensino corra da melhor maneira possível sem que a gente perca a cabeça. Então, eu dividi as minhas dicas em algumas secções. Agora, as primeiras que eu vou falar vão ser sobre a organização, quer seja no vosso estudo, no vosso computador, etc. Depois, vou dar-vos algumas dicas mais tecnológicas no que toca a truques que vocês podem fazer no vosso computador para vos facilitar a vida. E depois, no fim, assim, um apanhado geral com alguns disclaimers. A primeira dica que eu tenho para vos dar no que toca à organização é, dependendo da escola, eu não sei como é que vocês estão a fazer o vosso sistema, mas eu, por exemplo, uso o Google Classroom em várias das minhas aulas. O que eu faço no Google Classroom é fazer todos os trabalhos que me são atribuídos no Google Docs, mesmo no web, não faço no meu computador, abro um novo documento dentro do trabalho, faço o trabalho todo nesse documento e depois submeto e nada vai para a memória do meu computador, nem nada sai do Classroom. Assim, não tenho risco de perder fecheiros, de não guardar fecheiros, porque o Google Docs guarda automaticamente à medida que vocês vão fazendo o vosso trabalho e também poupo memória no meu computador, o que neste momento é importante porque ele precisa de estar rápido para conseguir aceder à Zoom, aceder ao Google Meet, aceder a tudo o que nós temos que aceder neste momento. Portanto, eu acho que isso é muito importante. Para as disciplinas em que vocês não usam o Classroom e têm que entregar, por exemplo, trabalhos por mail ou têm que transferir fichas para imprimir e fazer, etc., eu recomendo que vocês criem uma pasta nos documentos do vosso computador chamada Ensino à Distância ou Aulas Online ou o que vocês quiserem chamar, mas com o fim de porem lá várias subpastas, como, por exemplo, disciplina de português, disciplina de filosofia, disciplina de inglês, e assim manterem organizados todos os trabalhos, todas as fichas, todos os materiais que os vossos professores mandem e que não estejam numa Classroom ou numa plataforma conjunta, metam nessas pastas. Assim o vosso computador vai ficar muito mais organizado. Quando vocês entrarem na vossa sessão e precisarem de entregar um trabalho ao professor ou o professor pedir um material, vocês vão simplesmente à pasta das aulas, à pasta dessa disciplina e têm lá os materiais todos organizados e é muito mais simples. Depois, vocês podem pôr essa pasta do ensino online no vosso ambiente de trabalho, que está muito mais acessível. Agora, vejam se identificam com este cenário. São 8h30 da manhã, a vossa aula começa às 8h30, vocês estão sentados ao computador à procura do link da aula e não encontram o link por nada. Já vasculharam o e-mail todo, já foram ao outro e-mail, que nem sequer é o e-mail da escola, mas pode ter ido para lá, já foram ao computador, ao telemóvel, não encontrou o link. Eu tenho a solução para isso. E é muito simples. A única coisa que vocês têm que fazer é criar uma pasta dentro do vosso e-mail onde vocês vão colocar todos os links das aulas que ainda não aconteceram. Exemplo, eu recebo agora um link para uma aula minha de amanhã. Assim que eu recebo o link, quer seja no telefone ou no computador, eu clico nesse mail e movo para a pasta de links de aulas. Depois, no dia seguinte, é só abrir essa pasta e aceder ao link. No final da minha aula, eu volto a essa pasta e tiro de lá esse link para não começar a acumular links que já não são precisos para nada. Qualquer serviço de e-mail tem esta opção de criar uma pasta na vossa caixa de entrada, quer seja o Gmail ou o Outlook, não interessa. Podem pesquisar um tutorial no YouTube muito rápido se não o souberem fazer, mas basicamente é onde vocês têm a caixa de entrada, têm caixa de entrada, ou spam, os rascunhos, etc. Se andarem tudo para baixo, muito provavelmente têm uma opção de adicionar marcador ou adicionar pasta, e aí criam uma pasta com links de aulas, ou escrevem só links. Qualquer coisa que vocês se lembrem que é ali que estão as coisas que vocês precisam para ingressar nas vossas sessões. Depois, outro cenário, e vejam se também se identificam. Vocês estão na cozinha, estão a almoçar, é 1h30 da tarde, vocês têm aula às 2h. Vocês saem da cozinha e vão para a sala ver televisão. Quando não por vocês, já são 2h10 e vocês não foram para a aula. Também há solução para isto, também é muito simples e eu também vos vou explicar. O que vocês podem fazer é, na app dos lembretes do vosso telemóvel ou instalarem alguma app para lembretes, sempre que vocês tiverem um link de uma aula programada que vocês já sabem que vai ter uma hora específica, é só porem um lembrete no vosso telemóvel, que à partida anda sempre convosco, para mais ou menos uns minutos antes da aula. Assim nunca se vão esquecer, têm sempre uma notificação a dizer vai para a aula, tens que ir para a aula, tens aula de
uma disciplina qualquer e evita esquecimentos, evita faltas desnecessárias e é bom para a nossa assiduidade. Outra coisa que eu também recomendo, isto é para as pessoas que gostam de ter as coisas mais organizadas e mais esquematizadas, é que vocês peguem no vosso horário normal que vocês tinham da escola, que eu acredito que toda a gente tem um impresso com as horas e com as disciplinas, com a sala e etc. Peguem esse template e façam um bocadinho adaptado com a disciplina, com a hora da aula e com a plataforma, que assim fica tudo mais compacto e mais acessível. Agora, para dicas mais gerais, o que é que eu consigo dizer da minha experiência de alguns meses do ano passado a ter aulas online? A primeira é, tenham uma garrafa de água ao pé de vocês. Vai-vos dar vontade de beber água, vocês vão ter que ir à cozinha, vão ter que deixar a sala, não é bom. Tenham uma garrafa de água na secretária, tenham uma garrafa de água no quarto. Eu acho que toda a gente já faz isto, mas às vezes eu esqueço-me e não é bom. Para além de uma garrafa de água, devem ter sempre todo o material necessário à mão. Se vocês têm os livros, os dossiês, os cadernos, numa estante que está a 3 metros da secretária, não resulta. Depois estão a meio da aula e o professor diz: vão buscar o manual e abram na página 60. E vocês têm que ir à estante, buscar o manual e voltar para a aula, quando vocês já estavam muito confortáveis na vossa cadeira e não queriam sair dali. Depois, isto é uma coisa que eu faço pessoalmente e que eu acho que resulta muito bem, que é, agora todos temos a questão das aulas síncronas, depois das aulas assíncronas, onde os professores mandam os trabalhos e nós temos que os realizar. O que eu faço, ou o que eu tento sempre fazer, é ter a minha aula síncrona. Quando acaba a aula e o professor já nos mandou o trabalho durante a aula, eu não saio da secretária e faço logo o trabalho como se ainda estivesse em aula. Quando entrarem nesta rotina, isto ajuda muito a que não se esqueçam de fazer trabalhos ou que não façam os trabalhos todos em cima do joelho à última da hora. Estejam na aula síncrona com o professor, depois façam o trabalho, quer dizer, não vão fazer um trabalho logo sentados se for um trabalho de 10 páginas, mas às vezes é fazer o exercício 3 do manual e é fazer 3 escolhas múltiplas. Porquê é que vocês não pegam no manual e fazem logo isso e fica despachado, fica pronto, fica já feito para a próxima aula? Depois, ajam como se nos intervalos fosse o intervalo da escola. O que é que eu quero dizer com isto? É muito fácil, nós agora que estamos em casa, acabar uma aula, estamos no computador, fechamos a tab da aula e abrimos uma tab do YouTube e ficamos a ver vídeos do YouTube até à próxima aula. Só que depois acontece que na aula a seguir vocês vão estar com fome, com vontade de ir à casa de banho e não vão poder sair da aula. Portanto, o que eu vos aconselho a fazerem é, assim que acabam uma aula e assim que fazem o trabalho da aula, levantem-se, vão esticar as pernas, vão beber um copo de água, vão comer um snack, vão à casa de banho e depois voltem para a próxima sessão. Isto vai fazer com que o vosso cérebro não só faça pausas do computador, o que é bastante bom, e segundo, se habitue mais a uma rotina como se fosse de escola. Tem o tempo de aula, tem o tempo de trabalho, tem um intervalo em que têm que se levantar, sair do espaço onde estão, irem comer, irem fazer a vossa rotina toda normal e depois voltar para uma próxima aula. A propósito de ter falado um bocadinho sobre fazerem os trabalhos logo a seguir à aula, o que eu recomendo que façam dentro dos trabalhos é o seguinte. Primeiro, qualquer folha Word que abram, escrevam sempre o vosso nome e a data. Vocês podem esquecer-se de assinar o e-mail, o professor pode querer abrir só e ver de quem é que é e não estar no título. Pode acontecer muita coisa que dificulta muito o trabalho do professor, portanto eu recomendo que em todos os vossos trabalhos escrevam sempre o vosso nome e a data na primeira linha que houver. Depois, isto é mais pessoal, mas eu gosto de fazer e acho que ajuda a uma consistência de trabalho, que é usar sempre a mesma fonte em todos os trabalhos que eu faça. Não mando um trabalho em Arial, depois um trabalho em Comic Sans. Não façam trabalhos em Comic Sans, por favor. Mas escolham uma fonte que se adequa a todos os trabalhos na generalidade e usem sempre a mesma fonte. E também justifiquem sempre o texto. E com justificar eu não quero dizer porque é que escreveram o texto. Para quem não sabe, justificar é um tipo de formatação. É aquela formatação que mete o texto a começar aqui e a acabar aqui e é como se fossem basicamente 2 linhas onde o texto fica todo homogéneo. Eu acho que os trabalhos ficam muito mais visualmente apelativos para não só nós lermos como depois o professor também corrigir, o que é sempre uma mais-valia. Agora, para dicas assim um bocadinho mais tecnológicas e que vos podem facilitar a vida no que toca ao computador ou ao telefone em si. A primeira coisa de todas é grátis, vocês não precisam de gastar dinheiro, embora haja muita gente a gastar dinheiro por um efeito semelhante, que é evitar a luz azul. Há muita gente que compra aqueles óculos de lentes para bloquear a luz azul, para sentir a vista menos cansada, ter menos dores de cabeça, etc. Eles resultam de facto, mas há uma coisa muito simples que vocês podem fazer que equivale mais ou menos a isso e que é grátis, que é vocês irem às definições do vosso computador e porem no modo de leitura.
O que é que o modo de leitura faz? Basicamente, mete-vos o ecrã com um filtro mais alaranjado ou mais quente que não cansa tanto a vista e assim vocês podem trabalhar muito mais tempo sem terem uma dor de cabeça ou sem ficarem com os olhos super cansados e ajuda bastante, acreditem. Depois, tenho aqui algumas extensões para quem usa o Chrome, porque é o browser que eu uso. São extensões que eu descobri há pouco tempo, que eu tenho gostado muito de usar e que me têm facilitado muito no que toca a fazer trabalhos e etc. E eu vou-vos indicar algumas e também vou deixar aqui em baixo os links para acederem a todas e fazerem o download se vocês quiserem. A primeira é o Grammarly, que com certeza se calhar já viram anúncios sobre esta extensão. O que é o Grammarly? O Grammarly basicamente não é o corretor do Word que vos diz que vocês escreveram uma palavra mal. Ele analisa um texto inteiro que vocês fizeram, diz-vos quais construções frásicas é que podiam mudar ou melhorar para outra forma, para que fique mais formal ou mais objetivo ou mais otimista. Vocês podem depois escolher nas definições o que é que querem soar em cada texto que estão a fazer, o que isso ajuda muito. E depois, o Grammarly funciona em quase todas as páginas que vocês têm um espaço para escrever, quer seja nos e-mails, no Google Docs, até nos tweets. O Grammarly funciona e vocês podem analisar. Não me parece que estejam muito interessados em analisar os vossos tweets, mas se quiserem, força. Não só para trabalhos de português, mas para qualquer trabalho que vocês tenham que desenvolver um bocadinho mais, vocês podem usar o Grammarly para... Não quer dizer que tenha erros, mas vocês podem melhorar muito a vossa construção do texto, o que é bastante bom e ganham pontos. A segunda extensão chama-se Dualess e basicamente o que isto faz é dividir o vosso Chrome em dois. Eu sei que o vosso computador tem esta opção, mas quando estão no Google Meet e querem escrever ao mesmo tempo o que o professor está a dizer, isto dá muito mais jeito do que dividirem dois tabs do Chrome, depois dividirem o ecrã a meio do computador e depois trabalharem. É muito melhor se usarem esta extensão que já é do Chrome, que divide o Chrome ao meio e vocês podem trabalhar nos dois em simultâneo muito mais rapidamente. Depois, a próxima extensão que eu tenho para vos recomendar chama-se Voicine e o Google Docs já tem isto embutido no serviço deles, mas isto funciona em várias outras aplicações como o Mail e etc. Isto basicamente escreve o que vocês dizem, basta ligarem, darem acesso ao microfone, falarem o que vocês quiserem que seja escrito, ao invés de terem que teclar um texto inteiro. E isto também é muito bom para quando vocês querem transcrever algumas partes de um excerto do manual, por exemplo, e não querem estar ali a olhar para o manual, olhar para o computador, escrever. Não, é muito mais fácil, basta lerem o manual, ele capta a vossa voz, escreve e depois no final a única coisa que têm que fazer é retificar alguma palavra que tenha ficado menos bem escrita ou menos compreendida e adicionarem pontuação. Agora, antes de terminar o vídeo, queria, não é dar uma dica nem um truque, é mais fazer um apelo, que é tenham respeito pelos professores e pelo trabalho deles e pelo trabalho dos vossos colegas. O que é que eu quero dizer com isto? Muita gente tem visto, tem sabido de histórias de pessoas que acham engraçado começar a desenhar nos PowerPoints que os professores mostram, começar a falar por cima dos professores ou a pôr música ou a pôr vídeos que não são muito próprios para uma aula. Isto já é suficientemente difícil para eles porque eles têm que preparar as aulas e têm que vos dar aulas. A única coisa que nós temos que fazer é ficar sentados a olhar para o computador e, possivelmente, a tomar atenção à aula. Portanto, se o trabalho deles já está tão dificultado nestes tempos, eu acho que a última coisa que cabe na cabeça de alguém consciente é irem gozar ou irem fazer pouco do trabalho dos professores. Isso não é fixe. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que partilhem, que comentem, que tenha sido útil, que vos tenha ajudado a que este período de segundo confinamento com as aulas online seja um bocadinho mais fácil. E eu fico por aqui. Beijinhos e até ao próximo vídeo.